Graça e paz no Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Estão presentes os que vão ver essa live. Pessoal, a história do passado, ela diz muito a respeito do presente e do futuro. Estudando a palavra de Deus, na experiência de quem viveu no passado, dentro de determinada mensagem, podemos compreender em nosso tempo a aplicação dessa mensagem para o nosso tempo. Por isso estamos aqui estudando a parábola das 10 virgens de Mateus 25, de 1 a 12. O estudo anterior foi a saída das virgens de Mateus 25, 1, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas serão enquanto do esposo, na experiência do movimento do advento de 1840 a 44. Então nós vimos na lição anterior que apesar de Guilherme Miller estar pregando desde 1833, já com licença para pregar nos Estados Unidos inteiro, apesar de Miller, desde 1833, estar pregando em todas as denominações a mensagem do primeiro anjo, e outros pregadores pelo mundo inteiro pregaram a mensagem do primeiro anjo também, mas a mensagem, a profecia, ela só cumpriu a profecia, o propósito da profecia, o destino que ela tinha, só cumpriu a partir do ano de 1840. Então nós vimos isso na lição anterior. Por quê? Porque a mensagem milerita, especialmente para as igrejas protestantes dos Estados Unidos, a igreja de Sardes, que começou em 1798, o período, essa igreja estava em mundanias e apostasia. A igreja de Sardes representava a igreja de Deus no quinto período. Mas ela tinha nome de que vivia, estava morta, o ministério, o anjo, o ministério. Mas Deus tinha, então, um resto, Apocalipse 3, verso 2, que estava para morrer dentro da igreja. Então esse sincero estava para morrer, por quê? Não tem como você ter vida espiritual, mesmo sincero, por muito tempo, numa denominação que te alimenta com erro, com mudanismo, apostasia todo dia. Você finda assimilando erros. Então veio o Guilherme Miller e dando a mensagem do primeiro anjo para despertar, para que eles não morram, os que estavam para morrer. E esse objetivo que eu citei, o propósito da mensagem do primeiro anjo, o objetivo no grande conflito 379, diz que era despertar as igrejas, a igreja de Deus, que era Sardes, para o mundanismo e apostasia, e levar eles à unidade de fé, porque cada denominação, aproximadamente 12 denominações, ou algumas a mais, poucas, cada um tinha uma doutrina diferente. Uma batizava criança, era por aspersão, outra era por imersão. Então, não tinha unidade. E o grande conflito 379 diz que a mensagem tinha por objetivo gerar unidade de fé. Só que quando Guilherme Miller apresenta nas igrejas a mensagem do primeiro anjo, ela traz oposição. Eles chamavam Guilherme Miller de fanático e doido. Retiraram a licença e começaram a excluir as pessoas que ouviam Guilherme Miller. Então, em 1840, foi um marco para o fim do período de Sardes e início do período de Filadélfia. Porque em 1840, pessoal, foi a primeira conferência geral milerita para unificar a doutrina, para unificar a cadeia de verdades. Unificar a cadeia de verdades. Então essa cadeia de verdade que foi descoberta pelos mileritas, ela foi unificada entre o grupo no ano de 1840 na Conferência Geral, em outubro de 1840. E ao esse grupo se reunir, isso está no primeiro escrito 302, então, e 303. Então, quando esse grupo se reúne agora em torno de uma cadeia de verdades, as igrejas, eles agora deixam salários de igrejas.
Grande conflito, 232. Deixam salários e igrejas. Já na mensagem do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo tinha por esse objetivo, tirar o mundanismo e a apostasia e unir um grupo em unidade de fé. E no grande conflito 372 diz que foi esse o resultado dos que vieram de denominações várias. Um grupo em unidade de fé. Então surgiu a igreja de Filadélfia em 1840. Mas agora esse grupo, o que aconteceu com esse grupo? Esse grupo pregava a breve vinda de Cristo para a primavera de 1843, por volta de 21 de março. Em 1842, a família de Ellen White é excluída da metodista. 1842, quando chega na primavera de 43, eles entram no primeiro desapontamento. E é esse o ponto aqui que nós estamos estudando hoje. O período da tardança. Então, o primeiro período foi a saída das virgens, professando fé pura, parábola de Jesus 406, elas eram virgens porque professam fé pura. Então eles, em unidade de fé, professando fé pura, saíram, as virgens saíram da mulher. Mateus 25:1. Mas esse grupo agora, marcando a vinda de Cristo para primavera de 43, não dava um dia específico, mas era primavera de 43 ou primavera de 44. Era isso que Miller dizia. Chega a primavera de 43, Jesus não vem. Então o grupo começa, entra num período de desapontamento. E o que aconteceu? Aconteceu que eles, desapontados, mas olha, provavelmente ele virá na primavera de 44, marcou de novo, primavera de 44. Então, o grupo chega na primavera de 44, 21 de março de 44. Eles entram em desapontamento novamente, intensifica o desapontamento. O desapontamento começa na primavera de 43 e intensifica, torna mais forte na primavera de 44. Entre 21 de março de 44, quando começa a primavera nos Estados Unidos, até 21 de junho de 1844, que é o início do verão. Então, ela intensifica. No verão de 44 também ela torna muito intenso o desapontamento. E o que acontecia? O que aconteceu? Vida e Ensino 49 a 51, diz assim, que houve escárnio, pessoas escarneciam deles. Olha, vocês saíram das igrejas e agora vocês saíram das nossas igrejas e agora vocês estão aí desapontados. Cadê? Jesus não vem. No Vida e Ensino 49 a 50 diz assim, os escarnecedores estavam triunfantes e ganharam para suas fileiras os fracos e covardes. Então, pessoas que haviam saído das igrejas em 1840, chega agora na primavera de 44 e entra também no verão de 44, tá? Inicia o verão, mas ainda na primavera, eles então começam a voltar para as igrejas. Então as igrejas falam, vocês saíram das nossas igrejas e agora não aconteceu o que vocês falaram. Volta para a nossa igreja. Não siga esse fanático doido aí. Está dividindo a nossa igreja, separando. Volta para as igrejas. Então diz aqui, no Vida e Ensino 49 a 50, que eles ganharam para os fracos e os covardes. Mas, Ellen White diz assim, estávamos perplexos e desapontados, mas contudo não desanimamos, não renunciamos à nossa fé. Primeiros escritos, página 50. Então, permanece no segundo período da parábola, na tardança, desapontado, mas não renunciando à fé. Então, nós vemos ainda que o desapontamento, o desapontamento gerou essa observação e pessoas sair do grupo milerita, que tinha deixado as igrejas, voltar para as igrejas. Tá? Então agora o grupo entra na tardança, no período da tardança, em dúvida e perplexidade quanto à sua posição, ainda pregando a primeira mensagem. Antes do verão, pessoal, antes de 21 de março. Entre 21 de março de 43 até próximo
do início do verão, a mensagem do primeiro anjo sendo pregada. A mensagem do primeiro anjo, ela pregada, ela cumpre o propósito de retirar o povo para a unidade de fé de 40 até o verão de 44. Agora, qual era o objetivo? Qual era o propósito do desapontamento? Por que eles entraram em desapontamento? Então, nós vimos o motivo deles entrar em desapontamento. Qual o motivo, pessoal? Eu vou colocar o óculos aqui. Qual o motivo deles entrar em desapontamento? O motivo é o seguinte, está no Grande Conflito 353, capítulo 19. O propósito, porque o desapontamento teve dois pontos importantes, o propósito do desapontamento e o que causou. Vamos ver primeiro o propósito. Aqui no Grande Conflito 353, capítulo 19, diz assim, que o propósito: levar o povo a um estudo mais profundo, mais acurado das Escrituras, examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé, rejeitar tudo que, conquanto fosse amplamente aceito pelo cristianismo, não estivesse fundamentado nas Escrituras. Então o propósito era levar um estudo mais acurado, mais profundo e rejeitar qualquer coisa, mesmo que a igreja de Deus da profecia de Sardo falasse que era verdade, mas a Bíblia dissesse que não é. Rejeitar. Então esse grupo unido em amor fraternal, agora na tardança houve dúvida e perplexidade, está no Grande Conflito, página 353, esse grupo agora, eles busca um mais profundo estudo, um mais profundo exame das Escrituras, e rejeitar tudo que não estivesse fundamentado na Bíblia. Esse foi o propósito do desapontamento para o mesmo movimento, o mesmo grupo milerita que saiu das igrejas em 40, agora, na primavera de 44, está em dúvida e perplexidade quanto à sua posição. Agora, e a causa do desapontamento? Qual foi a causa? A causa do desapontamento está no livro Maranata, o Senhor Vem, página 14. Diz aqui: do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e os seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem. Então não compreenderam o significado, alguns detalhezinhos da mensagem. A mensagem era de Deus, era correta, mas ela tinha um significado. Uma errônea compreensão do sentido levou eles a sofrer desapontamento. Então o que causou foi eles terem uma errônea compreensão do sentido da mensagem e também erros estabelecidos na igreja impediram de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Isso está aqui no Maranata, o Senhor Vem, página 14, e em outros livros também. Então, aquela crença de que o santuário era a terra, seria purificada a terra, levou eles a desapontar, sendo que a purificação do santuário era a purificação do santuário verdadeiro no céu, que o da terra era modelo, mas já havia sido destruído. Então, esse período da tardança, que é o tema de hoje, gerou fanatismo e divisão. Apareceu fanatismo e divisão no grupo. Alguém pode dizer, esse grupo não é de Deus, o grupo milerita não é de Deus. Houve fanatismo e divisão. Primeiros escritos 246 e 247, diz que no período da tardança, a maioria abandonou o caminho estreito. Então, como nós citamos anteriormente, pessoas abandonaram o grupo porque não suportaram andar mais no caminho estreito, voltaram para as igrejas. Saíram em 40 das igrejas em unidade de fé e amor fraternal, agora chega a primavera de 43, primavera de 44, o primeiro anjo dizendo: vinde a hora do seu juízo, retirando pessoas das igrejas, agora o grupo entra na tardança. Causado pela uma compreensão errônea do sentido,
como diz o Maranata, o Senhor vem, página 14. E agora, pessoal, fanatismo e divisão acarreta opróbrio ao grupo chamado Movimento do Advento. Né? Isso está no Primeiros Escritos 246 e 247. Diz que, nesse tempo, Satanás exultou com a condição dos profetas seguidores de Cristo. Tinha-os em seu laço. Havia levado a maioria dos que saíram das igrejas em 40, a deixar o caminho estreito. Satanás levou a maioria dos mileritas a abandonar na tardança. Não suportou o período do desapontamento e abandonaram. E o fato desse fanatismo e divisão surgir no meio do grupo, mas não na liderança, mas pessoas, né, serviram para acarretar o próprio a causa da verdade. Grande conflito 394, 395, capítulo 22. Então, o período da tardança foi um período em que apareceu divisão, fanatismo, zelo cego e fanático. Grande conflito 394. Acusaram Miller de ser fanático e doido. Vida e Ensino 49, 51. Então, nós percebemos que a saída foi amor fraternal, a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Filadélfia, embora unida, sofreu desapontamento. No desapontamento, entre a primavera de 43 e a primavera de 44, até a metade do mês de junho, a igreja ficou desapontada, a maioria abandonou o grupo milerita, conforme nós lemos aqui. Nós lemos aqui, né, no Primeiros Escritos 246 e 247. E agora, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que, apesar da mensagem do primeiro anjo estar soando, o grupo estava desanimado, perdeu a maioria dos membros. O grupo perde a maioria dos membros. Vamos entender rapidamente por que uma parte das virgens que saíram na saída, na tardança, abandona a fé. Grande conflito 394 diz: foi um período de sacudidura do grupo. O grupo que saiu animado agora foi sacudido. E o grande conflito 394, repito, capítulo 22, diz: não levar azeite consigo. Haviam se movido por um impulso do momento. Então, a maioria dos que saíram com Miller, pessoal, saiu por impulso de momento. Não experimentaram a genuína operação da graça no coração. Em 1 Pedro 3,15, diz que antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, para poder apresentar a razão de sua fé. Então, a maioria dos que saíram com Miller não santificaram a Cristo no seu coração, como Senhor. 1 Pedro 3,15. Não experimentaram a genuína operação da graça no coração. Imagina a família Harmon, de Ellen White, em 1842, sai excluído das igrejas, e um ano e pouco depois, experimenta um desapontamento. Mas a família Harmon, incluindo Ellen White, não abandona a fé. Ela não abandona. Mas a maioria abandona. E agora, os adventistas imersos em dúvida e perplexidade em sua verdadeira posição. Eles estão em dúvida e perplexidade quanto à posição. Grande conflito 394, capítulo 22. Na tardança, antes da mensagem segundo o anjo, pessoal, houve exclusão das igrejas. Precisa ficar claro que a mensagem do segundo anjo, além de tirar o povo para a unidade de fé, ela, sendo rejeitada pela igreja de Sardes, ela gera exclusão. Quando você pega Apocalipse 3, verso 2, diz assim: confirma o restante que está para morrer. Guilherme Miller prega a mensagem porque tem um resto que está para morrer. Então só que durante o percurso que a mensagem do primeiro anjo vai sendo pregada, algumas pessoas que foram tocadas pela mensagem do primeiro anjo, mesmo
na tardança, ainda estava dentro das igrejas, ainda tinha uma classe que permaneceu lá dentro das igrejas. E chega o período da tardança, olha que interessante, no período da tardança ainda tinha um grupo ainda lá dentro. Apocalipse 3:1 fala do anjo de Sardo. E no 3, verso 4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Ainda tinha algumas pessoas dentro de Sardes, na mensagem do primeiro anjo, que ia sair ainda ao ouvir a mensagem do primeiro anjo, antes da mensagem do segundo anjo soar e tirar outra classe. Vocês percebem que Miller prega nas igrejas, em 40 sai bastante pessoa, inclusive ministro deixa salário e igreja. Grande conflito. Primeiros escritos 232, 233, 242, 243. Mas tem pessoas que vão ficando sinceros, que demora a sair. Teve gente que saiu da igreja em 2 ocasiões na mensagem do primeiro anjo, saíram da igreja na mensagem do segundo anjo, durante o clamor da meia-noite, em agosto de 44. Mas aqui, na mensagem do primeiro anjo, mais um grupo de pessoas que estava dentro das igrejas, ela sai na mensagem do primeiro anjo. Diz o Primeiros Escritos, vamos ver aqui, página 237, diz aqui: os que não ousaram privar os outros da luz que Deus dera, pessoas dentro das igrejas, já tinha um grupo separado, mas pessoas lá que não saíram imediatamente, resolveu aceitar a luz e não privar pessoas em volta. Irmãos, é o seguinte, eu agora vou falar, eu não saí junto com os mileritas, mas agora é tempo de sair da igreja, não dá mais. Então eles não privou os outros, pregaram a mensagem. Olha, está na hora da gente sair e unir o grupo liberto. Diz o Primeiros Escritos, a pessoa deixar o grupo em trevas e unir o grupo que anteriormente havia conquistado a sua liberdade, o grupo que estava liberto. Então, esse que não ousou privar a luz dos outros, ao que Deus lhe dera, foram excluídos das igrejas. Mas Jesus estava com eles, estavam alegres ante a luz do seu semblante, e esse que foram excluídos das igrejas na mensagem do primeiro anjo, estava agora preparado para receber a mensagem do segundo anjo. Então, primeiro escrito 237. Mais uma leva de pessoas sai das igrejas sob a mensagem do primeiro anjo. Por isso, não desista. Preguem, porque muita gente está nas igrejas falando assim: eu não posso abandonar o joio. Eu tenho que ficar na igreja porque eu não posso ser separado do joio do trigo. Mas Guilherme Miller não estava separando o joio do trigo. Guilherme Miller estava pregando na igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes não tinha o joio e o trigo. A igreja de Sardes, a maioria não era o joio e o trigo. A maioria era hipócrita e pecador declarado, pessoas que viviam em pecado declarado. Diz o Primeiros Escritos. Pessoas estavam vivendo em pecado declarado, hipócrita nas igrejas. Quando o Miller prega nas igrejas, não é para tirar o joio, é para tirar o joio e o trigo. Tudo junto. Não é para tirar só o trigo, perdão. É para tirar o joio e o trigo. Sai o joio e o trigo das igrejas e ficam os declarados pecadores e hipócritas. Então eles agora, próximo do fim da mensagem do primeiro anjo, mais um grupo de pessoas sai das igrejas e une ao grupo liberto, o grupo que anteriormente havia conquistado a sua liberdade. Então eles agora estavam prontos para a mensagem do segundo anjo. Primeiros escritos 247. É interessante que eles, em 21 de junho, começa a mensagem do primeiro anjo, o início do verão. Eles agora, pregando a mensagem do segundo anjo, já estamos concluindo aqui, pessoal. Eles estavam pregando a mensagem do segundo anjo, tirando a pessoa das igrejas já na mensagem do primeiro anjo, e o grupo agora entende que a igreja de Sardo está corrupta demais, porque dentro do grupo, em amor fraternal, eles descobrem mais verdades, eles descobrem que o abismo das igrejas é maior ainda do que eles inicialmente haviam percebido.
E eles agora, mesmo desapontados, eles agora estavam pregando a mensagem do segundo anjo. Só que a mensagem do segundo anjo agora, no início de junho, no verão, estava sem força. Você imagina que força eles tinham para dizer para as igrejas que as igrejas estavam corrompidas. Se eles agora tinham um desapontamento e o grupo estava se dividindo e abandonando o grupo. Não é difícil, mas mesmo assim eles pregavam a mensagem do segundo anjo. Olha pessoal, as igrejas de Sardes estão caídas, caiu Babilônia. 1 Escritos 247 diz que nesse tempo eles pregando a mensagem do segundo anjo sem força, mas os desapontados viram pelas escrituras que estavam no tempo de espera e tardança. O desapontamento havia enfraquecido a sua fé, mas mesmo assim eles pregavam, olha, vocês estão rindo de nós, ridicularizando que nós falhamos, mas nós descobrimos aqui no grupo de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que tem um desapontamento previsto na parábola das 10 virgens. Eles entenderam a parábola das 10 virgens que estava cumprindo com eles, que tinha um tempo de espera e de tardança. E isso faz com que chegue em agosto de 44, numa reunião do pastor Carlos Fitt, o pastor milerita, que o irmão Samuel Snow fala, pessoal, nosso desapontamento está explicado. O 22 de outubro se estende, o 2030 de manhã se estende até 22 de outubro. Então isso faz com que grande força é dada a mensagem do segundo anjo, em agosto de 44, que foi o clamor da meia-noite. O grupo sai do período da tardança, Mateus 25, verso 5, e entra 25, verso 5, e entra em Mateus 25, verso 6. Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite eu vi um clamor e vim expor o seu encontro. Então o grupo, ao descobrir que 2300 de manhã se estende até 22 de outubro, e explicar a parábola das 10 virgens que teve a saída, a tardança com desapontamento, e agora a luz brilhou à meia-noite, porque à meia-noite as virgens, 25, verso 7, elas preparam a lâmpada, o conhecimento das escrituras ampliou e elas descobriram que o 2030 de manhã se estendeu até 22 de outubro. Então, esse descobrir de uma nova luz ali, de preparar a lâmpada à meia-noite, constitui o clamor da meia-noite, que é o tema do próximo estudo, a terceira fase da parábola das 10 virgens. Então, que Deus abençoe você, que compreenda que quando você olha para as igrejas, para a igreja da profecia, você fala, não tem como congregar, você não está separando o joio, você não está saindo do joio. As virgens estão saindo da mulher para professar fé pura, unidade de fé, porque lá está sendo mantido hipócritas, pessoas em pecado declarado como membro. E as 10 virgens, elas têm que professar fé pura, mesmo que elas são o joio e o trigo. Então, que Deus te abençoe, compreenda e estude. Eu quero deixar um texto de Ellen White que diz assim, como nunca antes devemos estudar a parábola das 10 virgens. Que Deus te abençoe.